deles também. Então, mas Jesus recebe, né? Amém. Pessoal, coisa boa estarmos aqui nessa noite, nesse lugar de culto. Eu não sei você, mas eu senti a presença de Deus, estou sentindo fortemente a presença de Deus nesse ambiente. Como é bom sabermos que Deus nos amou, até mesmo quando nós somos infiéis para com Ele, até mesmo quando nós falhamos, quando nós erramos. Cara, o nosso Deus, Ele permanece totalmente fiel. O seu amor, Ele não muda por conta dos nossos altos e baixos. Talvez você tenha chegado aqui hoje e talvez você tenha feito alguma coisa a qual não deveria ter feito. E muitas vezes, quando nós erramos, nós somos tendenciosos a acharmos que o amor de Deus diminuiu para conosco, porque nós erramos ou falhamos. A grande realidade é que Deus, Ele não queria que falhássemos, mas Ele sabe que nós somos seres humanos falhos, e uma das coisas que Deus mais sagrada no ser humano é quando o homem tem a capacidade de dizer: Senhor, me perdoe. Eu não sei você, mas no período do louvor, cara, como eu orei, como eu ali, eu me humilhei diante de Deus, pedindo-me graça, misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E o meu desejo é que todos, nesse processo do culto, tenham se humilhado, não apenas assistido um louvor, mas se humilhado, rasgado seu coração de uma forma muito intensa diante de Deus. Amém? Antes de trazer a minha mensagem, eu quero passar um videozinho, tá ok aí? E em seguida a gente traz assim a mensagem. Aleluia. Eu não sei o que houve, mas o vídeo tinha mais projetos apresentando. Mas enfim, dentre todos esses projetos que vocês viram aí,
nós vimos aí o projeto Reforçando os Saberes, nós vimos aí o projeto Profissionalizando, nós vimos aí o projeto O Bom Samaritano, que deveria passar também, que é um projeto realizado para levar alimentação ali para as pessoas daquela comunidade, e tantos outros projetos mais. Esses projetos, eles são resultado da nossa base que nós inauguramos há um mês atrás, ali na comunidade mais conhecida como Comunidade do Papelão. E tem sido um projeto e tem sido um trabalho que tem nos levado realmente a entendermos que como igreja precisamos olhar com um olhar mais apurado para as questões sociais. Uma das grandes críticas feitas por muitas vezes à igreja evangélica era que quando era perguntada, mostre-nos as suas ações, as nossas ações muitas vezes ficavam resumidas a cultos, a cruzadas evangélicas, a evangelização no sentido de apenas levar a palavra e não passa disso. E a grande realidade é que às vezes isso acabou se tornando algo meio que, digamos que saturado diante da sociedade atual. Não que a evangelização não seja poderosa, não seja essencial, mas levando em consideração que não fomos chamados apenas para pregar, mas sim para transformar também a vida de pessoas, tem sido o nosso propósito, tem sido a nossa visão, de fato ampliarmos, e não somente ampliarmos, mas também motivarmos aqueles que fazem parte desse ministério, dessa comunidade, a entendermos essas necessidades. Eu quero trazer uma palavra com vocês hoje, eu quero falar um pouco acerca da falsa misericórdia. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias em Evangelho de João, capítulo 12. Queria que os meninos colocassem aí. E nós iremos falar nessa noite um pouco sobre a falsa piedade, sobre a falsa bondade, sobre a falsa misericórdia. Eu queria ler com vocês esse texto aqui nessa noite. Vamos lá? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde havia Lázaro. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos, ou dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma observação. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso porque se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Apenas esses versículos. Eu quero pensar com vocês aqui nessa noite acerca de uma falsa piedade, de uma falsa misericórdia ou de uma falsa bondade. Quando nós lemos esse texto, o texto ele nos diz que quando uma das irmãs ali de Lázaro, ela derrama aquele bálsamo caríssimo sobre os pés de Jesus, e em seguida ela unge os pés de Jesus. Eu não sei se você conhece o contexto, quando um convidado chegava em uma casa, e naquela época não existia Uber, não existia táxi, não existia automóvel, eles andavam literalmente a pé. Os mais ricos tinham um cavalo, tinham uma mula ou algo desse tipo, mas a galera de Jesus aí era pobre, então eles andavam a pé.
Eles andavam às vezes dezenas de quilômetros, então ele chegava na casa dos seus convidados, ou daqueles que os convidaram, cansados, muitas vezes com os pés rachados pelo calor do sol, pelo solo quente e muitas vezes empoeirados. Então era de suma importância, era uma forma de tratar bem, de honrar o seu convidado, na realidade, colocar uma bacia com água, e muitas vezes a água era morna, para lhe tratar, lavar os pés do seu convidado e de certa forma recebê-lo. Por isso é que lavar os pés é sinônimo de você honrar o próximo. Então, quando naquela época lavava-se os pés, você estava honrando de fato o seu convidado. Porém, Maria fez muito mais do que simplesmente preparar uma bacia com água quente. Maria, ela foi lá no seu guarda-roupas, no seu armário, e ela pegou um bálsamo caríssimo. Ela pegou uma mirra, ela pegou um perfume, ela pegou algo que custava 300 denários. Cara, era caríssimo isso. Para você entender o poder da moeda, um denário naquela época era responsável a um dia de trabalho. Então, 30 denários respondia a 30 dias de trabalho. Esse frasco, ele correspondia a 300 denários. Era uma fragrância caríssima. Era algo realmente que valia um determinado valor. Pense em um perfume em francês aí bem caro. Então, esse perfume, na realidade, era esse perfume dessa época. Era algo precioso. Era algo que custava alguma coisa. E naquele momento ela disse, olha, eu não vou usar simplesmente água, eu vou pegar o melhor perfume que eu tenho, eu vou lavar os pés do meu mestre, e eu vou enxugar ele com os meus cabelos, não será com nenhum tipo de tecido ou algo desse tipo. Então aquela mulher, ela dá o devido cuidado, ela trata Jesus com muita honra, com muito cuidado. Dentre os apóstolos de Jesus estava Judas. E Judas, ele faz uma observação, como o texto bem diz. E ele olha e diz, que desperdício é esse? Será que não seria mais útil termos pegado esse perfume, ter vendido ele por 300 denários e ter revestido esse dinheiro de fato para os pobres? Eu tenho certeza, mais que absoluta, ainda que o texto não especifique isso, que dentre alguns que estavam na casa, provavelmente olhou para Judas e disse, eu concordo contigo, Judas. Que desperdício é esse? Por que não pegar esse bálsamo tão caro? Por que não pegar esse perfume, vender e ajudar os pobres? Afinal de contas, ajudar os pobres é um mandamento do Senhor. Honrai o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, na realidade, Judas estava se apresentando como o homem piedoso, como o homem bondoso, como aquele cara que de fato ama ao Senhor, mas também ama o seu próximo. Cara, se nós não tivéssemos a visão do texto, escrita pelo escritor, da forma que foi colocada, se o texto tivesse escondido algumas narrativas, ou se a narrativa tivesse escondido alguns detalhes, simplesmente nós iríamos concordar provavelmente. E talvez nós disséssemos realmente, cara, por que não foi vendido isso? E sabe o que é que eu faço a segunda observação nesse texto? É que muitas vezes nós somos muito semelhantes a Judas. Porque a grande verdade, e o texto deixa isso bem claro, é que Judas não estava nem um pouco preocupado com os pobres. Judas estava preocupado consigo mesmo. A preocupação de Judas não era com o pobre. A preocupação de Judas era consigo mesmo. Porque Judas, ele era egoísta, egocêntrico, materialista e, acima de tudo, desonesto. Então, o que aparentemente parecia ser um discurso de alta piedade, de alta bondade, na realidade não passa de uma falsa bondade, de uma falsa piedade, de uma falsa misericórdia para com os pobres. Porque na realidade ele não estava nem um pouco preocupado com os pobres. Ele estava preocupado com a alta imagem dele, com realmente o que ele iria ganhar se porventura aquele valor caísse na bolsa que ele administrava. E cara, quando eu li esse texto, eu pude entender que a geração de hoje, nós somos tendenciosos a sermos discípulos de Judas. Nós somos tendenciosos a nos tornarmos ou incorporarmos o espírito de Judas. O espírito que aparentemente parece ser muito bonzinho, que aparentemente se preocupa com o outro, mas no fundo de tudo, na realidade, no mais profundo do amargo,
nós simplesmente nos preocupamos com a nossa autoimagem e com aquilo que os outros irão pensar acerca do que nós estamos fazendo. Porque era esse o pensamento que dominava o coração de Judas. Se envolver com algo social é interessante. E como eu disse aqui nas minhas palavras no início, eu quero educar a minha igreja a nos tornarmos de fato uma igreja que se preocupa com o próximo. Porém, nesse percurso da preocupação com o próximo, nessa caminhada, nesse trilho, infelizmente há muitos perigos. E que perigos são esses, pastor? O perigo da falsa piedade. O perigo de nos preocuparmos mais com a nossa autoimagem do que de fato com a necessidade do outro. E por isso é que nós precisamos, de fato, nos reavaliarmos e, como eu digo constantemente, já se tornou figurinha nos grupos, rever constantemente nossos conceitos. Nós temos que entender que nós temos uma natureza má. E a nossa natureza má, ela é tendenciosa a nos levar, a nos vangloriar, a fazer com que nós venhamos, de fato, fazer a coisa certa com as motivações erradas. Eu já contei para vocês aqui que quando o Natiele conseguiu alguns cobertores, e eu saí com o Fernando para fazer a distribuição desses cobertores, e pegamos um dia que estava bem nublado, um dia bem frio. Eu disse: Fernando, bora pegar meu carro, bora entregar esse cobertor. E a gente foi entregar os cobertores, eu e Fernando. E eu me lembro que em um determinado momento, quando eu estava dando a coberta a um cara que estava deitado, eu cheguei lá, coloquei a coberta sobre ele, e na hora que eu estava voltando, o meu ego disse: será que alguém viu você cobrindo aquele cara? E eu disse: está amarrado em nome de Jesus, sai para lá. Porque, cara, a grande realidade é que o nosso ego, ele é tendencioso. Ele é tendencioso a nos fazer querermos ser aparecidos, ser visto. O nosso ego, na realidade, ele é má. Ele quer sobressair. Ele quer aparecer em qualquer que seja, até mesmo nas coisas corretas, até mesmo nas boas ações, até mesmo nas boas realizações. Nós somos tendenciosos a querermos fazer não pensando no outro, mas pensando na nossa própria autoimagem. E queremos ajudar, e queremos levar o outro, mas não pensando na dor do outro, mas pensando em que os outros vão falar acerca de mim. Vão dizer que eu sou o cara, se eu não? Judas, na realidade, não estava preocupado com o próximo. Judas estava pouco se lixando com o pobre. Mas Judas estava preocupado com a sua autoimagem. Ele estava executando a sua falsa piedade. E nós precisamos, no contexto qual estamos inseridos, nos preocuparmos com isso também. Eu sempre falo para vocês que há uma pergunta que tem que ser feita constantemente. E a pergunta é: por que é que eu estou fazendo o que eu faço? Por que é que eu estou fazendo o que eu faço? Porque essa pergunta vai me levar a refletir acerca das razões que me conduz, das razões que me impulsiona, das razões que me leva a eu estar com vocês aqui hoje, a eu estar indo lá para uma comunidade carente fazer algo por eles. Será que, porque se nós não tomarmos cuidado, as razões que vai nos motivar a estarmos lá, será em sentarmos aqui hoje e vermos um vídeo passando com nossa imagem lá no telão e depois nos levantarmos esperando alguém dizer: meu irmão, meus parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Há essa possibilidade, há esse perigo que nos cerca constantemente, porque infelizmente nós somos maus, a nossa natureza é má. Um homem, quando prega, ele tem que sair do púlpito dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Um homem, quando canta, ele tem que descer do púlpito dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Porque ele é tendencioso a descer do púlpito e esperar alguém bater no ombro dele e dizer: minha irmã, tu prega demais, meu irmão, tu canta muito. E a gente dizer: eu sou o cara. Em todas as áreas das nossas vidas, nós somos levados, tendenciosos, a de fato sermos dominados pelo cuidado da nossa autoimagem, de querermos aparecer e de fazermos as coisas certas com as motivações totalmente erradas. Judas, infelizmente, era um desses caras. Era o cara que se preocupava com o pobre, mas não de fato se preocupava consigo mesmo. E a geração de hoje é tendenciosa. Na realidade, a geração de hoje herdou o espírito de Judas. Porque você vai ver, e dentre eles está nós,
Muitas vezes nós distribuímos a cesta básica, mas não pode perder a foto da entrega da cesta básica. Por quê? Porque a entrega da cesta básica vai para o Instagram, e do Instagram as pessoas vão nos ver e vai dizer, cara, essa galera é o máximo, uau! Então isso é um perigo que nos cerca constantemente. Então nós estamos fazendo a coisa certa? Estamos. Tudo que eu mostrei a vocês é bom, é certo. Mas a pergunta que vem é, e a motivação é certa? Porque a motivação, a coisa é certa, mas a motivação pode ser errada. E quando a motivação é errada, ela não dura muito tempo. Quando a motivação é errada, ela é empolgante, ela aparece, mas de repente ela desaparece com muita facilidade. E vai uma crítica aqui para vocês, galponenses, e eu como pastor estou fazendo. Quando iniciamos aí o nosso projeto Bom Samaritano na Sopa, meu irmão, não faltava, meu irmão, na realidade a cozinha que é grande não cabia o povo lá dentro. Sabe por quê? Porque era o início de tudo. Vamos tirar foto, é a selfie, postar, eu faço parte do projeto, mas aí a coisa vai passando. E a gente vai descobrindo que vai permanecendo apenas aqueles que vieram com as motivações certas, aqueles que disseram, cara, a sopa que está sendo feita vai alimentar umas pessoas que estão lá no outro lado, eu já jantei, mas ela não jantou, então pensando na fome do outro é que me conduz de fato a estar fazendo o que eu estou fazendo. Vocês estão me compreendendo, sim ou não? Nós iremos sim, nos aliarmos, nos tornarmos para essa cidade. Nós estávamos em reuniões esses dias, e eu disse, cara, eu fui participar de uma festa de uma igreja, e eu participei dessa festa dessa igreja, um aniversário, e eu sou um cara que eu fico pensando comigo mesmo, sozinho e tal, eu disse, cara, quando eu tiver com 15 anos de igreja, eu não quero estar igual a essa galera, porque não faz sentido para mim estar da forma que está. E eu comecei a pensar, cara, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, aonde é que nós queremos estar? Porque se nós não tivermos metas, propósitos, se nós não traçarmos um plano, de fato nós iremos ficar no culto religioso, domingo após domingo, e passa 1 ano, 10 anos, 20 anos, e a gente não passa de ser um monte de crente que está dentro da igreja, mas não mudou nunca a vida de ninguém. Então, nós iremos sim avançar. Eu quero que essa igreja seja conhecida em todo o nosso contexto qual estamos inseridos. Que pessoas olhem para o galpão e através das nossas inspirações se inspirem também. Que através das nossas ações venhamos motivar outros a fazerem. Mas que nós venhamos fazer com as motivações certas. Você sabe o que é misericórdia? Quem sabe? Alguém sabe? Renato sabe? Amém? Misericórdia é uma junção de 2 palavras. Uma palavra grega que quer dizer córdia e miséria. Misericórdia é você olhar para a miséria do outro com o seu coração. Cara, Jesus ele olhava para a miséria do outro com o coração. Porque é que quando Jesus ele chega lá no capítulo, quando Lázaro ele morre, quando mandaram avisar que Jesus tinha morrido, ele chega e ele começa a chorar. O texto diz que Jesus chorou em João 11:35 ou 12:35, quem pode me corrigir? 11:35, é isso? 11:35 vai dizer que Jesus chorou. E o texto ali no original traz a ideia, não é de um chorar porque se perdeu um grande amigo. O verbo que apresenta ali traz a ideia de um choro porque o outro está triste. É um choro sentindo a dor do outro, é sentindo a empatia do outro, é sentindo que o outro está chorando. É esse tipo de sentimento que de fato deve nos dominar. Tudo que eu apresentei nesse slide, os meninos cortaram outra metade. Na verdade, tudo que foi apresentado deveria de fato, e deve ser feito por nós, com motivações certas. Nós temos que ser uma igreja que diz, cara, eu vou pegar os meus talentos e vou lá para aquela comunidade, para dar aulas, para dar palestras, para fazer a sopa, para dar treinamento para os jovens. Mas tudo isso tem que ser feito, porque de fato eles precisam. Porque se nós não formos, eles vão deixar de ser agraciados por isso. Então as motivações têm que ser certas. Porque senão nós iremos nos tornar simplesmente Judas no século 21.
Uma galera que diz que se preocupa com o outro, mas não está preocupado com o outro. Está preocupado se a ação que eu participei, quando eu jogar no meu Instagram, vai ter curtidas, pessoas vão visualizar, vou receber mensagem dizendo: meu irmão, tu é o cara, minha irmã, que ação belíssima. Porque a nossa velha natureza, o nosso ego, ele procura essas coisas, ele procura aplausos, ele procura com que pessoas venham nos bajular. Isso faz parte, infelizmente, da natureza velha que nos domina constantemente. Por isso que nós estamos aqui hoje tratando esse assunto. Porque nós não podemos nos perder no decorrer da caminhada. Eu já fiz algumas ações e já levamos alguns materiais para algumas comunidades. E sabe o que é que me entristece? É que quando nós chegamos em algumas comunidades, a gente perceber com muita facilidade que aquela comunidade existe apenas como empresa de fachada. Para dizer: seu Paulo, nós somos da instituição tal, o senhor pode nos ajudar com R$50 por mês? Aí você ajuda. Quando você vai lá visitar a comunidade, você vai descobrir que a comunidade não passa apenas de uma empresa de fachada que utiliza-se daquele local para arrecadar dinheiro. Então eu acredito que essas pessoas um dia elas começaram com as motivações certas, mas o dinheiro, o tal do dinheiro entrou. Aí esse dinheiro que entrou converteu ou perverteu a mentalidade das pessoas. Uma vez nós fomos visitar um desafio jovem. Eu não estou nem aumentando nem diminuindo. Chegamos lá, a gente ia levar uma sequência de feiras básicas. E quando chegamos lá, era uma bela estrutura que um empresário doou para aquela comunidade, para aquele povo. Mas tinha 6 moleques lá dentro jogando bola. As portas abertas, não tinha ninguém gerenciando ninguém. Eu falei: cadê o reitor, o mentor dessa instituição? Saiu, a gente está brincando de bola aqui. Então, o que foi que eu pude perceber com muita facilidade? Era uma empresa de fachada. Bota 6 moleques ali dentro, deixa ele brincando de bola lá, para a gente dizer que tem um local e para a gente poder pedir dinheiro em prol disso. E não somente essa instituição, como tantas outras que nós fomos visitar. Infelizmente, o propósito foi perdido. Está se fazendo não mais porque o outro precisa, mas porque dá dinheiro fazer isso. É o espírito de Judas dominando. Vamos pedir para os pobres, mas na verdade a gente pede para nós. É para nos beneficiar, para encher os nossos bolsos. E a igreja do Galpão está sujeita a cair nesse erro? Está sim. Se nós não estivermos nos realinhando constantemente, se nós não estivermos parando e trazendo as nossas motivações para a luz das Escrituras, nós somos tendenciosos também a cometermos e cairmos nesse erro de pedirmos em nome dos pobres, mas na realidade estamos pedindo para o nosso próprio ego, para o nosso próprio bolso e por aí vai. Nós temos como meta abrimos mais uma casa esse ano, mais uma base missionária. Pastor, e como é que vai ser isso? Cara, eu só posso abrir se vocês entenderem a visão comigo. Por isso é que, cara, talvez seja uma das mensagens que eu venho pregar muito no decorrer desse ano. Acerca de nós pararmos para nos reavaliarmos acerca do que estamos fazendo. Porque nós estamos aqui. Eu não quero ser visto, eu tenho 20 anos de cristianismo, cara, mas eu vou te dizer uma coisa, cara, eu estou cansado de ser crente que não faz nada. Tu é crente? Sou. Aí o cara disse: meu amigo, uma vez eu estava no Rio de Janeiro atendendo um cliente, ele fez: tu é crente? Sou crente. Ele fez: quais são as ações da tua igreja? Meu irmão, eu gaguejei uma meia hora, porque não tinha. Não, mas a gente evangeliza, deixa eu ver mais. A gente tem uma cela de casais, e eu passei meia hora balançando, coçando a cabeça, porque a grande realidade é que eu estava apenas fazendo o que Tiago disse: olha, me mostra as tuas obras sem fé, que pelas minhas obras eu mostro que eu tenho fé. Nós precisamos sim, e esse é um ano que Deus vai nos levar. Eu tive um sonho e Deus falou comigo nesse sonho. E eu não tinha entendido o que Deus tinha falado. Antes da inauguração da base, o Senhor falava comigo. Eu estava em um culto, e quando terminava o culto, o pregador, ele olhava para mim. O pregador é meu amigo, mas não sei quem era ele. A gente estava caminhando, nós dois aqui, assim caminhando, e ele olhava para mim e dizia: Paulinho, Deus vai te entregar um grande projeto. Aí eu começava a rir na hora. Eu disse: tu está falando isso para eu chorar, para eu rir? Ele falou: por quê? Eu disse: porque grande projeto é grandes problemas. Aí ele disse: mas Deus está contigo. E naquele momento eu acordei do sonho e disse: cara, o que é que Deus está falando? E hoje eu posso perceber que Deus de fato, Ele vai nos alinhar para nós transformarmos a realidade de muitas pessoas nessa cidade.
Não só através do Evangelho, mas com as nossas ações também. Para aqueles que não sabem, nós iniciamos essa ação nessa comunidade. Nós estamos praticamente há 1 ano trabalhando nessa comunidade. Pastor, e como é que está os cultos lá? Cara, culto agora não. Nós estamos para iniciar nossos PG lá. Mas o nosso objetivo não era trocar com eles. Porque muitas vezes o povo vai fazer o bem de, eu tenho um prato de sopa para te dar, agora tu tem que me ouvir primeiro. Então é uma troca, e evangelho não é troca, cara. Mas eu entendo que quando eu de fato me preocupo com o próximo, há uma frasezinha que é de o escritor de uma igreja com propósito, como é que chama ele? Rick Warren. Ele vai dizer o seguinte: as pessoas não estão preocupadas com o quanto você sabe, mas com o quanto você se preocupa com elas. E cara, nós temos feito um trabalho naquela comunidade, nós temos de fato levado cursos para eles ali. Nós já ganhamos a confiança daquele povo. As pessoas me procuram lá: pastor, eu queria conversar com o senhor acerca desse assunto, tudo tal. Em nenhum momento nós chegamos dizendo que era crente. Se você for lá, você não vai ver nome de igreja na frente. Mas eles sabem que nós somos crentes. Mas por quê? Porque eles observaram as nossas ações. E as nossas ações têm demonstrado que nós somos crentes. Mesmo tendo uma galera louca de brinco, de cabelo amarelo, de cabelo vermelho. Mas que eles olham: rapaz, esse pessoal não parece crente não. Mas quando começa a observar direitinho, rapaz, mas são crentes mesmo. A ação deles demonstra que de fato eles são crentes. Cara, eu não quero ser pastor de uma igreja onde aparentemente todo mundo é muito santo, mas quando você para conversar, você vai descobrir que não tem santidade coisíssima alguma. Tem um monte de religioso hipócrita se fingindo de santo, mas por dentro estão podres. E esse tipo de cristianismo, infelizmente, eu digo isso com muito temor e tremor, e com muita vergonha ao mesmo tempo. Esse tipo de cristianismo que aparentemente é tão perfeito por fora, mas por dentro é podre, é imundo. Esse tipo de cristianismo, na realidade, ele faz com que as pessoas não queiram nos ouvir. Pastor Josaildo jantando comigo, ele disse: Paulinho, a tua igreja é muito top, cara. Agora tem uma coisa que eu queria entender. Por que galpão, cara? Eu disse: cara, porque tem algumas razões para isso. A primeira delas é o seguinte: no início de tudo a gente viu uma pesquisa que foi feita. E essa pesquisa era o seguinte: o que você acha acerca de igreja? Igreja é meio de ganhar dinheiro. Igreja é lugar de pastor, ludibriar a fé do povo. Meu irmão, as pessoas acerca do que achavam acerca da igreja foram tudo negativas. Mas essas mesmas pessoas voltaram perguntando: o que você acha acerca de Jesus? O cara que diz que igreja era meio de ganhar dinheiro, que igreja era lugar de pastor, lubridiar a fé das pessoas, essa pessoa disse: Jesus é um cara legal, Jesus é o salvador do mundo. E a moral da história foi: as pessoas estão saturadas com igrejas e instituições, mas não do evangelho. Por isso que há muitas pessoas que de fato você vai falar de Jesus para elas, e se dizer que é crente, ele não te ouve. Mas se você ficar apenas na tua, fazer as boas ações, esse cara vai dizer: cara, essa menina é uma pessoa interessante. Esse cara é um cara interessante. Esse cara é um cara misericordioso, bondoso, se preocupa com o outro. Realmente, tu é o quê, cara? Cara, eu sou cristão. Uau, tu é cristão, cara, mas não se parece. Porque os crentes que eu conheço são egoístas, egocêntricos. Todo mundo vai para o inferno, só ele vai para o céu. A grande realidade é que o cristianismo pregado pelas religiões de hoje mais tem afastado as pessoas do que de fato trazido as pessoas para próximo de Deus. E nós queremos sim, através das nossas obras, mostrarmos que somos crentes. E nós iniciamos esse trabalho nessa comunidade há mais de 1 ano. E nós estamos ali levando alimento para eles, levando curso para eles, trabalhando com eles, educando as crianças deles. Aí eu te pergunto uma coisa: quando a gente dizer: galera, vai ter um culto da comunidade, eu te garanto, sem medo de errar, que todos eles vão dizer: vamos ouvir o pastor. Sabe por quê? Porque antes de trocarmos com ele, nós nos importamos com eles. Nós mostramos que eles são importantes, que nós estávamos ali para trazer bem-estar para a vida deles. Nós não chegamos como um monte de religiosos, nós chegamos como pessoas cristãs humanas, que olham para o outro e dizem: meu irmão, me preocupo com você, vamos ajudar o teu filho, vamos te ajudar, nós temos aqui alimento para você, nós estamos preocupados com o teu bem-estar, como é que você está? Quando uma igreja ela se preocupa com a realidade do outro, aí sim essa igreja está fazendo o papel dela. Se você for observar Jesus, todas as vezes que ele chegava no local, a não ser com os religiosos, que aí ele já pegava pesado, mas quando eram pessoas humildes, que não tinham conhecimento, ele tratava com toda a humanidade, com toda a bondade que você pensar. E é esse o dever nosso como igreja. No século 21, inseridos em Santa Cruz do Capibaribe, inseridos em vertentes, nós temos como igreja que mudar a realidade na qual nós estamos inseridos.
Cristão é pequeno Cristo, é uma cópia de Jesus. Então imagina se um Cristo mudou o mundo, imagina todos nós entendendo a nossa identidade de cristão. Nós iremos revolucionar, nós iremos transformar, nós iremos levar o amor, nós iremos levar o evangelho, e vidas e pessoas serão totalmente transformadas pelo poder de Deus. Mas se nós como igreja entendermos a nossa missão como igreja, eu não convido vocês para vocês fazerem parte de uma igreja que só tem culto, culto, culto e culto. Eu convido você para fazer parte de uma igreja que tem culto aqui, que celebra o Rei Jesus, mas na segunda-feira sai para fazer ações sociais. Na segunda-feira, seja no colégio, seja no trabalho, em qualquer lugar que esteja inserido, vai estar transformando, mudando, se preocupando com a vida do outro. Se você não entender essa visão, aí você está fora do que nós iremos implementar nessa cidade. Mas se você de fato diz, cara, eu quero viver isso com vocês, eu quero de fato viver um evangelho qual de fato eu nunca vivi antes. Eu converso com alguns irmãos meus mais antigos na fé, que estão conosco aqui hoje, e a gente para conversar e diz, cara, que coisa sensacional, como tem sido bom viver esse momento. Eu conheço o Jefferson aqui, desde quando Jefferson, depois vai contar o testemunho dele aqui. Conta ou não conta, Amanda? Quem quer ouvir o testemunho de Jefferson aqui? Levanta a mão aí. E bom é o pai dele contando. Rapaz, é forte o testemunho do cara, viu? Eu conheço o Jefferson, cara, desde quando o Jefferson era pequenininho, ali com seus 2 anos de idade. E a gente para conversar de tudo que está acontecendo, cara. Das vidas que têm sido alcançadas pelo evangelho. Às vezes eu paro para observar as pessoas que fazem parte da nossa comunidade. E eu fico, cara, como Deus é fantástico, meu irmão. Porque são pessoas que, por mais que sejam belas as igrejas que eu vou citar, congregacionais, assembleias, por mais que essas igrejas tenham todo o meu respeito, existe uma galera que eles não conseguiriam alcançar. Eu lembro que quando eu fui para Recife participar do culto da ponte, junto com o Renato, junto com o Tiale, junto com outra galera, e cara, quando nós voltamos dali, Deus tinha falado no meu coração, disse, cara, eu vou buscar uma galera, que por mais que as igrejas boas estejam fazendo seu trabalho, eles não conseguem, nós iremos buscar. Uma galera que estava literalmente dizendo, cara, eu estou saturado de igreja, eu não quero nada com culto, a igreja é lugar cara, era essa galera que de fato a gente disse, cara, vamos fazer uma parada diferente, vamos anunciar Jesus de um viés diferente, e vamos buscar uma galera a qual de fato as igrejas daí fora não conseguem trazê-los. E aqui está o galpão. Quem olha e diz, povo é crente, é? Somos em nome de Jesus, aleluia. Tem crente aí, sim ou não? Amém, uau. Cara, porque eu entendo que evangelho é isso. Evangelho é de fato você entender a máxima do reino de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus mais do que eu amo meu pai. Amar a Deus mais do que eu amo minha mãe. Amar a Deus mais do que eu amo meus filhos, minha filha. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Isso é o evangelho de Cristo resumido em 2 palavras, em 2 frases. E é essa a realidade que nós queremos viver. E é esse evangelho que nós queremos implantar no nosso contexto. Essa parada, é isso que nós queremos viver. Então, todo o que eu mostrei para vocês hoje, essas ações, e muito mais do que nós iremos fazer, todos esses projetos, tem que ter como objetivo, de fato, levar o bem para outras pessoas. Se nós não entendermos isso, nós seremos Judas no século 21. Nós temos que nos disponibilizar tempo. Cara, é cansativo. Nós temos um grupo aqui de 6 professores. Cadê minha garrafinha com água? Quem carregou lá? Nós temos 6 professores aqui. E eu estava conversando com eles e, cara, vocês estão dispostos? Estamos, pastor. Diz, ó, não façam apenas porque vai ser bonitinho no momento. Vai ter dias que vocês vão estar cansados, vão ter que estar lá na base. Tem dias que vocês vão estar com dores de cabeça, mas vai estar lá na base. E tem outra coisa maior, não tem dinheiro no final. Não tem recompensa financeira no final. A recompensa de vocês é olhar para aquelas crianças e perceber que eles estão aprendendo alguma coisa. Topam? Topamos, pastor.
Cara, é essa motivação que tem que nos motivar. Talvez dentre vocês aqui até recebi uma mensagem de uma moça pelo Instagram. Ela fez: pastor, eu quero participar desse projeto. Eu fiz: amém, amiga, vamos conversar. Nós queremos que todos que estão aqui diga: pastor, pastor, eu sei falar, eu posso levar uma aula. Eu sei cortar um cabelo, eu posso cortar o cabelo. Pastor, eu sou professor em alguma área, eu sou bom em design, eu sou bom nisso, eu quero ajudar, pastor. Tranquilo, cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Ajude porque um dia você foi ajudado. Faça isso porque você entendeu o cristianismo de Cristo. Faça isso porque você entendeu que nós precisamos de fato produzir, levar o amor para outros, ajudar pessoas. Quantos se lembra aqui da parábola do bom samaritano? Quem se lembra, amém? Cara, o bom samaritano, ele é uma crítica à religiosidade. Existem muitas interpretações daquele texto, mas esse texto é uma crítica. Quando o mestre da lei, ele chega para Jesus e diz: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus vai dizer: olha, conhece os mandamentos? Ele vai dizer: desde quando eu era garoto, conheço todos, sou bom nisso aí. Eu participava da igreja, eu era da escola bíblica, eu sou bom nisso aí, Jesus. É só isso? E falta alguma coisa ainda. Eu agora esqueci o texto agora. Tem como colocar aí? Apaga a live aí. O bom samaritano aí, eu acho que é Lucas 18, vê aí. Essa galera é muito boa, vocês vão ver aí, vamos estar rapidinho aí. Tchau. Hã? Lucas 10. Vamos ler esse texto aí todos juntos aí. Ó. Volta mais outro versículo, né, para entender bem direitinho. Volta mais. Certa ocasião, perito da lei, na lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu coração e entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O cara era bom. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada, o quê? Quando viu o homem passando pelo outro, passou pelo outro lado. E assim também viu o quê? Um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve o que dele? Teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus ao mestre da lei. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Deixa eu explicar a vocês aqui o que está acontecendo. Esse cara chega e pergunta a Jesus o que deveria ser feito. Jesus, ele conta todo o enredo da história.
Quando ele pergunta: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta essa história e diz: olha, um certo homem vindo de viagem caiu entre salteadores, roubaram tudo dele, ele ficou quase morto na beira do caminho. Aí vinha descendo quem? O sacerdote. O sacerdote, ele tinha terminado o culto, estava indo para casa. Indo para casa, ele viu o homem caído e ele passou por longe. Da mesma forma estava o levita que tinha tocado. Quando ele vê o homem caído, ele passa de longe. Porém, o texto vai nos dizer que vinha um samaritano. O problema é esse samaritano. Por quê, pastor? Porque quem perguntou era quem? Vocês lembram aí? Era quem? Era um judeu. Foi um judeu que perguntou a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? O judeu perguntou a Jesus. E tem um problema muito grande entre judeus e samaritanos. Quando ele pergunta a Jesus, Jesus vai dizer: olha, aí o samaritano vai, vê o cara caído, o samaritano ele para, ele cuida do cara caído, ele coloca óleo na ferida do cara, ele coloca o cara sobre o animal dele, ele leva o cara para a hospedaria, ele diz mais ao dono da hospedaria: cuide dele, pagou 2 denários a ele, e se precisar não tenha problema, gaste, quando eu voltar eu irei te pagar mais ainda. O samaritano ele usou de quê? De misericórdia para com o seu próximo, sim ou não? Mas aí que está o problema da história. Judeu não acreditava que samaritano ia para o céu. Você já viu aqueles crentes que diz: católico ir para o céu? Está amarrado, vai não. Católico? Vai nada, vai para o céu não. Pronto. É a mesma questão aí. Jesus, na verdade, ele disse quem foi o próximo do homem. Aí ele não vai dizer o bom samaritano, ele diz aquele que usou de misericórdia. E quem usou de misericórdia? O samaritano. Aí Jesus diz: você quer ser salvo? Olhe para o samaritano, para essa pessoa que você diz que não vai para o céu, e faça tudo o que ele está fazendo, aí você vai para o céu. Vocês entenderam a moral da história? O religioso, o perfeito, o mestre da lei, o doutor da lei, que olhava por cima de todos, ele pergunta a Jesus: se você quer ser salvo, você vai olhar agora a vida do samaritano, daquele que você diz que não vale nada, que não vai para o céu, que não tem condição. Olhe para a vida dele, faça o que ele faça, aí você de fato vai ter vida eterna. É a mesma coisa de Jesus chegar para um crente e dizer: um espírita vai para o céu, um católico, olha a vida dele. Então, é coisas que é difícil para o cristão aceitar. Só que a crítica feita por Jesus aí é o seguinte: cara, não adianta você ser crente dentro da igreja. Não adianta você cantar, você louvar, você pregar, você marchar, você pular. Não adianta, cara, se quando você sai do culto você não tem um olhar de misericórdia para quem está caído. Não adianta você fazer todas as coisas certas, mas quando sair lá fora, olhar com indiferença para as pessoas as quais estão ao teu lado ali. Cristianismo é muito mais do que um culto. Cristianismo é uma vida lá fora, regada de boas ações, regada de atos de amor, regadas de preocupação para com o próximo. A lição, a moral da história é essa. Jesus está dizendo: você não precisa deixe de ser crente dentro do culto e vão ser crente lá fora, porque é lá fora que as pessoas vão olhar para vocês e vão dizer: de fato esse povo aí é crente. Essa é a moral dessa história. Essa parábola é uma crítica severa aos religiosos da época, à religiosidade atual. Nós temos que entender que fomos chamados para demonstrar que somos cristãos por nossas ações, por aquilo que de fato nós fazemos para com o próximo. Se nós como igreja realmente queremos viver uma vida com Deus, nós temos que nos tornar de fato discípulos do samaritano. Nós temos que olhar para o samaritano e copiar tudo o que ele fez, independentemente da nacionalidade dele. Eu conheci um professor, ele era muito católico, vou até citar o nome da fera aqui, professor Antônio. Cara, o cara ele é muito católico, mas eu vou lhe dizer uma coisa: pense um cara crente. Pense um cara crente. Eu tenho muitos católicos que eu admiro, cara. O professor Antônio era um cara muito regrado na fé dele. E as ações dele demonstravam que ele teve um encontro com Jesus. Porque o cara era humano, o cara era misericordioso. Não vou contar eu vi uma determinada cena e ele se comportando nessa cena de uma forma totalmente cristã.
A menina estava com uma roupa não tão decente. E ninguém viu isso, mas eu percebi. E ele chegou para a moça e deu um conselho à moça. Eu disse, uau, que coisa interessante. E um conselho muito amoroso, isso numa sala de aula, viu? Numa sala de aula. E ele deu um conselho àquela menina, disse, cara, se eu já era fã desse cara, agora me tornei mais fã ainda. Então, cara, não é porque eu sou há 30 anos crente da Batista, da Presbiteriana, porque há 30 anos eu sou da Assembleia de Deus. Cara, não importa os anos de igreja que nós temos. Se de fato nós não compreendemos o real sentido do que é ser cristão. Não adianta os meus muitos anos de cristianismo se na realidade eu não compreendi o cérebro, a máxima do cristianismo. Eu tenho que cultuar Deus, isso aqui é lugar de culto. Uau, Deus, ele tem que ser louvado, adorado, Ele tem que ser por nós. Mas ao nos levantarmos daqui hoje e voltarmos para casa, eu vou te perguntar uma coisa. Quem é patrão aqui? Levanta a mão, por gentileza. Quem é que tem funcionários aí? Levanta a mão. Tenha vergonha não, viu? Você é patrão, tem pessoas? Como é que teus funcionários te enxergam no teu trabalho? Eu sou patrão também. E eu desafio qualquer um de vocês ir na minha fábrica, eu procurar os meus antigos funcionários e dizer, me diga uma coisa, o pastor Paulinho aqui dentro é igual lá no galpão, sim ou não? Tem uma moça que trabalhou comigo agora há 7 anos, ela saiu semana passada. E eu convido você a procurar ela e dizer, nesses 7 anos de trabalho, quantas vezes o pastor Paulinho te humilhou aqui dentro? Quantas vezes ele te chamou, te xingou? Cara, eu entendo que o que eu sou aqui, eu tenho que ser lá também. Sabe qual é a vergonha de muitos cristãos? É porque tem cristão que na empresa dele, cara, ele parece mais Satanás do que de fato um cristão. Ele é arrogante, prepotente, ele trata o funcionário como se fosse lixo. Ele paga o salário como se estivesse fazendo favor aos funcionários. Aí esse funcionário vai para a igreja dele. Porque no dia do culto ele se transforma em crente, né? Quando ele bota a armadura do Jaspion, né? Do Jiraya. Aí agora ele é crente. Vamos para a igreja, irmão. Né? Aí ele se torna tão doce. Eu já vi muito isso. Eu recebo alguns funcionários que já vieram de outras empresas. E, meu irmão, aquela mulher não é crente não. Aquele cara não é crente não. Porque, cara, eu tenho que entender que cristianismo é o que Jesus mostrou. É você olhar o outro que está numa situação inferior a você e você, se possível for, tirar o dinheiro do bolso para fazer o outro se sentir bem. Cristianismo é você, num sábado de manhã, poderia estar deitado em casa, mas dizer, não, mas eu vou lá para a base para poder ajudar crianças que estão precisando da minha disponibilidade. Cristianismo é meio de semana, uma profissional aqui dizer, eu vou lá para a base, tirar um tempo meu para educar mulheres, para de fato elas se tornarem boas profissionais e poder ganhar dinheiro e poder manter sua família. Isso é cristianismo. É cristianismo na prática, de fato, vivenciado, visto pelas pessoas. E se nós como igreja nesse galpão, só tem jovens aqui, não tem ninguém mais de 100 anos aqui, né? Está todo mundo jovem. Cara, independentemente da nossa idade, nós temos que revolucionar o meio no qual nós estamos inseridos. Você já pensou se você chegasse hoje para tratar com um advogado? E pelo fato de ele dizer que é crente, você confiasse nele, e disse, não, é crente, amém, irmão, coisa boa, estou na mão de um cara que é correto. Mas não é assim que acontece. Você contrata o cara porque é cristão, quando chega lá vai descobrir que ele é mais desonesto que os outros. Você contrata um mecânico, não, o cara é mecânico, é crente, então vou lá. Quando você vai descobrir, o cara está te roubando, mesmo dizendo que é crente. Mas você já pensou se em todas as esferas da sociedade nós entendêssemos quem somos? O advogado crente dissesse, não, eu sou crente, realmente, ponto final. O soldado crente dissesse, eu sou crente e não aceito suborno de ninguém. O político crente dissesse, eu sou crente e aqui eu não me vendo em hipótese alguma. Aí sim, aí o reino de Deus que nós oramos, que venha o teu reino a nós, esse reino vai vir quando nós como igreja entendermos que o reino de Deus vem, a partir do momento que eu como cristão me torno, executo e ajo como de fato um cristão. Nas esferas das quais estamos inseridos. Que o espírito de Judas seja repreendido da tua mentalidade.
Que o espírito de Judas seja repreendido das nossas vidas, que nós devemos sim fazer o bem para o próximo, não pensando em nós, mas pensando de fato no outro. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar por vocês. Leonara estava com uma música legal aí. Curva a tua cabeça aqui nessa noite. Talvez nessa noite aqui você estivesse agindo como Judas, ou talvez você fosse, ou estivesse agindo como um sacerdote, como um levita, que dentro do culto pula, marcha, mas quando chega lá fora, infelizmente, trata o outro como se o outro não tivesse nenhum valor. Que nós vamos nos tornar literalmente discípulos de Jesus, uma cópia de Jesus. Que este mundo enxergue em nós, de fato, quem somos. Que a nossa identidade de cristão ela seja colocada para fora, que a gente anuncie ela, que a gente pregue ela na testa, que olhar para a gente veja Jesus em nós. Pai, em nome de Jesus eu quero nessa noite te agradecer pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse lugar. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo Senhor ter nos comprado quando nós estávamos totalmente condenados ao inferno. Mas a tua grande graça, teu grande amor nos alcançou e por isso aqui estamos hoje. Somos tão falhos, somos tão cheios de erros, mas precisamos aprender. E nós queremos te pedir, Senhor, nos ensina a te amar mais e mais, nos ensina a vivermos uma vida mais próxima de ti. Pai, a minha oração é que o Senhor levante nessa cidade uma geração, um exército, que o Senhor nos levante como uma igreja que vai impactar outras igrejas, que vai impactar outras cidades, vai impactar outras pessoas, que quem olhe para nós não veja uma cara religiosa, mas veja Cristo de fato revelado, que nossas ações demonstrem que de fato fomos comprados e tivemos entendimento do que de fato somos. Deus, em nome do teu filho amado, eu quero orar nessa noite por todos os teus filhos que estão empenhados em cada ação que tem sido feita nessa igreja. Deus abençoa. Eu sei que muitas vezes eu sou ingrato, eu não reconheço o trabalho deles, mas que eles entendam que tu és aquele que traz a devida recompensa. Abençoa cada irmã, cada irmão que sai de sua casa, vai para aquela base, disponibilizar tempo, amor, porque a grande realidade é que quando cada criancinha pega ali a sua sopa, cada família pega a sua comida, quando cada vida sai dali, Senhor, vale muito a pena. Nos levanta, nós queremos ser os samaritanos desse século. Nós queremos ser os samaritanos, aqueles que ninguém olha, aqueles que ninguém diz, mas não sou um crente, não importa. Nós queremos de fato transladar, nós queremos derramar, nós queremos molhar essa cidade, esse contexto, essa nação, com o amor pelo qual nós fomos amados. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Peça isso a Ele nessa noite. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim.
suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Aleluias. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Espírito Santo, nos ensina, Senhor, a sermos mais parecidos contigo. Senhor, que esse mundo olhe para nós e veja o teu amor, e veja teu Filho revelado em nós. Senhor, eu me coloco aqui nessa noite. Eu digo: aqui está minhas mãos diante de ti. Aqui está minha vida diante de ti, Senhor. Usa minha vida para esse mundo, para abençoar pessoas. Que eu entenda, Senhor, que o Senhor me amou antes que eu tivesse nascido. O Senhor já tinha me amado. Pai, nos levanta como uma geração forte nesse tempo. Nos levanta como uma igreja poderosa nesse tempo. Que as nossas obras demonstrem que há uma fé em nós. Que as nossas ações mostrem que Cristo habita em nós. Deus, eu te oro. Eu te oro por estar em tua presença. Eu te oro por esta igreja. Eu te oro por o Senhor ter nos levantado há 4 anos atrás. Eu te oro por cada vida, por cada pessoa, por cada irmão e irmã nesse lugar. Senhor, muito obrigado por essa igreja. Nos fortalece, nos ensina cada dia mais a sermos parecidos contigo. E nos levanta como uma geração de bons samaritanos, de homens e mulheres piedosos, cheios de amor para com o próximo. Oh, Senhor, eu te oro nessa noite. Por tudo o que você fez por mim, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Aleluias. Aplauda Jesus aí bem forte.